O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, São José Operário, São José Operário, São José Operário. Que dia tão especial para nós, 1º de maio de 2016, onde em pleno dia do Senhor celebramos o 6º domingo do tempo da Páscoa, celebrando também o início do mês dedicado a Maria Santíssima, porque antes de maio ser considerado o mês das mães ou das noivas, antes disso, maio é o mês de Maria Santíssima, a mãe de Jesus, a mãe de todas as mães. E que beleza celebrar também São José Operário, padroeiro desta comunidade, modelo para todos os trabalhadores que veem em seu ofício um sentido dado pelo próprio Deus. E nesse 6º domingo da Páscoa, o nosso coração já começa a se preparar para esses próximos dias, porque já no próximo domingo celebraremos a solenidade da ascensão do Senhor Jesus aos céus, e em 15 dias a solenidade do derramamento do Espírito Santo, o nascimento da igreja em Pentecostes. De modo que de hoje em diante, nessas próximas 3 semanas, vamos agora preparar o coração para celebrar a vinda do Espírito Santo e o nascimento da igreja. E já começa com esse evangelho que acabamos de acompanhar
retirado do capítulo 14, segundo São João. A partir do versículo 23, Jesus já começa a falar para os seus apóstolos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Guardar a palavra de Jesus é um diferencial que nós cristãos temos para provar se realmente amamos o Senhor Jesus de todo o coração, ou se a palavra que Ele dirige para nós é só uma palavra de estímulo ou de autoajuda. Muito pelo contrário, a palavra de Jesus tem um efeito muito maior do que isso. A palavra de Jesus nos move por dentro, nos converte, nos modifica de verdade. Então, se eu guardo essa palavra, e Jesus nos disse tantas coisas, se nós olharmos os 4 evangelhos, nas diversas passagens, nos diversos sermões, nas diversas intervenções, Jesus nos deixou grandes ensinamentos. E se podemos resumir tudo o que Ele disse, resumimos naquele mesmo resumo que Ele mesmo fez dos 10 mandamentos: amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. Se ao menos observarmos essa palavra, guardarmos no coração essa mensagem que Ele quis transmitir para nós, então realmente estaremos mostrando para o mundo que guardamos essa palavra porque amamos o Senhor Jesus de todo o coração. Não olhar a Deus como apenas um patrão, como apenas alguém que está acima de nós, mas ver Deus como o Pai, que nos ama, que se importa com a nossa condição. Amar o próximo, não ver no irmão um adversário, não ver no irmão um tipo de competidor, alguém que eu tenho que passar para trás, mas olhar ali a oportunidade que eu tenho de me santificar. Porque nesse irmão eu vou exercer o perdão, eu vou exercer a minha paciência, eu vou exercer a minha tolerância. Isso tudo se resume realmente em tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E eu quero guardar essa palavra. Então eu vou procurar rezar sempre, eu vou procurar amar as pessoas, eu vou procurar perdoar, eu vou procurar ter paciência, porque Jesus me ensinou tudo isso e eu quero guardar essa palavra. E justamente para que essa palavra fique bem guardada e gravada em nós, é por isso que precisamos do auxílio do Espírito Santo. E a partir do versículo 26, Jesus vai falar sobre a importância da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo que eu vos tenho dito. Por quê? Porque somos memória fraca, né? Facilmente a gente se esquece do que vimos lá na catequese, ou no catecumenato, ou mesmo naquele curso que foi tão bonito naquele final de semana. Mas a nossa tendência é esquecer a doutrina, esquecer os ensinamentos de Jesus, porque temos tantas atividades, tanto corre-corre, que esquecemos o que é que Jesus quer de mim hoje mesmo. Esqueci. Então o Espírito Santo é esse que vem nos ajudar, nos defender do inimigo, para que não nos esqueçamos do que Jesus nos pede a cada dia. É por isso que todo fiel católico, ao iniciar o seu dia, deve fazer a oração do Espírito Santo, para que receba a inspiração do próprio Deus e se lembre muito bem naquele dia de cumprir tudo o que a Ele cabe como um cristão fiel. Como é que é a oração do Espírito Santo mesmo? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado
e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. É essa oração do Espírito Santo que precisamos fazer, porque sem o Espírito Santo não vamos nos lembrar da mensagem de Jesus. Sem o Espírito Santo não há igreja. Sem o Espírito Santo não há uma reunião cristã verdadeira. Não há amor, não há perdão, não há reconciliação. Sem o Espírito Santo não há como unir nada. Tudo vai se desintegrar, tudo vai se dividir. E Jesus, vendo a necessidade de anunciar a presença do Espírito Santo, porque Ele mesmo sabe que vai subir aos céus, logo, logo. E para que quando Ele subisse aos céus, a igreja não se dispersasse, Ele já estava prometendo: eu vou enviar o Espírito Santo, para que Ele seja o grande defensor, do grego parakletos, o advogado, aquele que vem nos ajudar, nos defender do mal, para que não nos esqueçamos de cumprir a mensagem de Jesus, porque no dia que a gente se esquece de cumpri-la, a divisão acontece, a confusão acontece. E isso estava justamente ocorrendo no contexto da primeira leitura da missa de hoje, retirado do capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos. Pentecostes já havia acontecido lá no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. Os apóstolos já estavam começando a anunciar o Evangelho. Pedro com alguns apóstolos lá em Jerusalém, organizando a igreja na Terra Santa. Paulo e Barnabé já estavam indo lá para a região pagã de Listra, Icônio, Antioquia, percorrendo as várias cidades, convertendo muitos corações. E quando todo mundo achava que ia ser tudo perfeito, de vento e polpa, pronto, aconteceu um problema. O risco de uma cisão, de uma divisão na igreja que estava apenas dando os seus primeiros passos. Que problema é esse? O problema da circuncisão. O problema daqueles que eram cristãos, mas antes tinham sido judeus, com aquele outro grupo de cristãos que antes eram pagãos e não observavam nada da lei de Moisés, porque não conheciam nada dela. Como é que iam observar alguma coisa? Então a divisão já começou ali, em pleno início do cristianismo, né? Problema de divisão então não é de hoje. Desde a era apostólica, o ser humano é sempre de cabeça dura. Porque os cristãos que tinham sido judeus, eram chamados judaizantes, eles se consideravam uns cristãos de primeira categoria. Por quê? Porque eles observavam a lei de Moisés, iam nas sinagogas, sabiam o Pentateuco de cor, então se orgulhavam disso. E eles então tinham a arrogância de falar para os cristãos pagãos o quê? Olha, vocês só serão cristãos de verdade, só serão aceitos por nós, se antes vocês observarem a lei de Moisés e receberem a circuncisão. Senão, a fé cristã de vocês não é válida. Já os cristãos que vieram do paganismo falaram: não, isso está errado. Que história é essa? Eu não tenho que ser judeu para depois me virar cristão. O que importa é que eu aceite Jesus, é que eu tenha fé nele, é que eu creia na palavra dele. Daqui em diante a minha vida vai ser nova. Não, você tem que passar pela lei de Moisés. Não, não queremos. Não tem que ser. Pronto, começou a confusão. E os apóstolos então tiveram que se reunir e formar o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, para delinear sobre esse assunto. Porque ali nessa hora da provação, da divisão quase acontecendo, é naquele momento mesmo que eles não poderiam esquecer da mensagem de Jesus.
Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nisto todos saberão que vocês serão os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Ou seja, o amor tinha que superar aquela situação constrangedora, senão um mal maior iria acontecer. Ainda bem que eles se lembraram da mensagem de Jesus. Ainda bem que eles depois escreveram uma carta muito bonita, endereçada aos pagãos, acalmando o coração dos pagãos para que eles não desistissem da fé cristã. E muito me chama a atenção um trecho dessa carta, que é o versículo 24 do capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, onde estava escrito o seguinte: ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram o vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Olha como é que os apóstolos já deixam tudo bem claro. Olha, esse povo que se diz cristão e ficou arrumando quizumba com os pagãos, eles não são cristãos de verdade, não fazem parte do nosso grupo, porque quem é cristão de verdade busca sempre a união, o amor, a reaproximação e não a dispersão. Então esses que se chamavam de cristãos e ficaram arrumando brigas, não são cristãos de verdade. Não confiem na palavra deles, eles não têm credibilidade. Os apóstolos já deixam bem claro isso. E que ensinamento isso realmente traz para cada um de nós? Quando através de uma palavra, de um comentário, ou mesmo de um boato que nós inventamos, nós acabamos produzindo uma divisão no ambiente onde a gente se encontra, que é terrível. Ainda mais quem gosta de ver o circo pegar fogo. Eu vou comentar, eu vou inventar uma história sobre o fulano, que eu sei que vai virar um furdunço, e vai todo mundo se discutir e brigar, e vai cada um para o seu lado. Como que uma pessoa se diz cristã e faz uma atitude dessa? Nós temos que manter a comunidade unida. Você na sua família, manter a sua família unida. Evitar qualquer tipo de menção ou de comentário que você sabe que se falar sobre aquilo, a bomba vai explodir. E aí vai começar a discussão, a contenda, a briga. O baú daquelas coisas do passado vai ser aberto. E aí começa aquelas trocas de farpas. E aí quando você vê a besteira que fez e vai tentar consertar, já é tarde demais. Então, não promovamos a divisão, promovamos a união. Nós temos que ajudar as pessoas a se reaproximar. É você, por exemplo, na sua casa, chamar aquela pessoa que está brigada com não sei quem e falar: fulano, não faz isso não, não vale a pena, perdoa o fulano, vai lá falar com ele. É importante que a família se mantenha unida. O que vale a pena ficar aí nesse rancor todo, com essa cara feia e chateada, só porque ele veio aqui hoje? Não, vai lá, deixa que o amor de Deus vença. Isso é um cristão de verdade, quando ajuda o outro a ter a capacidade de amar, a ter a capacidade de poder deixar que o amor vença qualquer tipo de conflito. O Espírito Santo habita num coração assim. É o Espírito Santo que faz a igreja acontecer. No versículo 28, nessa mesma carta, os apóstolos escreveram: porque decidimos o Espírito Santo e nós não vos impor nenhum fardo. É forte essa frase. Decidimos o Espírito Santo e nós. Porque é a autoridade dos apóstolos, a autoridade dada pelo próprio Cristo. O Espírito Santo está presente nas maiores decisões que a igreja precisa tomar, especialmente se tais decisões são relevantes ao trabalho de união e de reconciliação. Então, se a situação está feia no casamento, se a situação está feia lá na família, está todo mundo se quebrando, se mordendo, se matando, está na hora de implorar a presença do Espírito Santo. E você mesmo ser instrumento do Espírito para que a reconciliação aconteça. A igreja é desejo do coração do próprio Deus.
não é apenas uma instituição humana. Por isso nós ouvíamos no capítulo 21 do Apocalipse de São João, na segunda leitura, essa imagem belíssima da igreja, a Jerusalém celeste, que desce de junto de Deus e repousa aqui. Porque essa é a igreja do Senhor, a igreja que nasce do coração de Jesus, quando ele chamou Simão Pedro no cantinho e falou: Simão, vem cá, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno não vai vencê-la. Não é apenas uma instituição humana, é uma instituição divina, conduzida por homens pecadores, que todos nós de fato somos. Mas em última instância, essa igreja é conduzida pelo Espírito Santo, porque se assim não fosse, ela já teria terminado lá na Idade Média, há muito tempo atrás. Mas se ela está de pé, depois de 2000 anos de história, a trancos e barrancos, é porque realmente essa igreja é assistida e conduzida pelo poder do Espírito Santo. E graças a Deus, isso nos dá a certeza de que estamos no caminho certo, numa igreja alicerçada sobre os 12 apóstolos do Cordeiro, que é nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 13 desse capítulo 21 do Apocalipse, São João nos dizia: havia 3 portas do lado do Oriente, 3 portas do lado norte, 3 portas do lado sul e 3 portas do lado do ocidente. Norte, sul, leste e oeste. 3 vezes 4, 12. Ou seja, essa igreja que tem o fundamento dos 12 apóstolos é aberta em todos os lados, aberta para todas as pessoas de boa vontade que ali desejam entrar, que ali desejam testemunhar a palavra de Jesus. Nós estamos na igreja certa, nós estamos no caminho certo, porque essa igreja tem como fundamento Jesus e os seus 12 apóstolos. Assistidos pelo poder do Espírito Santo, temos a certeza de que não estamos sozinhos. O Espírito é que conduz essa igreja. Portanto, é esse mesmo Espírito que deve conduzir os nossos corações quando enfrentarmos situações difíceis de conflitos e divisões. E termino mencionando sobre esse dia especial que estamos celebrando hoje. 1º de maio, Dia Mundial do Trabalhador, devido a um fato que aconteceu no dia 1º de maio de 1886, portanto 130 anos atrás. Por melhoria das condições de trabalho, grevistas da cidade de Chicago, nos Estados Unidos, entraram em choque com a polícia. Na explosão de uma bomba, morreram 4 operários e 7 policiais. Então, devido a essa tragédia que aconteceu porque esses trabalhadores estavam lutando pelos seus direitos, por um salário melhor, aconteceu isso, e esse 1º de maio ficou marcado como o Dia do Trabalhador por isso. No dia seguinte, líderes foram presos e mortos. Conforme consta da Declaração Universal dos Direitos Humanos, além de dever, o trabalho é direito de todo cidadão. O Dia do Trabalho homenageia a todos os que se dedicam a uma atividade em prol do progresso de uma nação e da manutenção e subsistência sua e de sua família. No Brasil, a data foi institucionalizada pelo Estado Novo em 1938 e decretado feriado nacional no governo do então presidente Eurico Gaspar Dutra, através da Lei 662, de 6 de abril de 49. E, em 1955, o Papa da época, o Papa Pio XII, instituiu essa linda festa de São José Operário. Afinal de contas, se lá no dia 19 de março, nós vemos o São José como esposo e pai, agora, no 1º de maio, encontramos em São José um modelo ideal para todos os trabalhadores e trabalhadoras. O ser humano não é uma coisa, não é uma máquina, é uma pessoa que tem direitos e deveres,
mas que é filho de Deus acima de tudo e não pode ser tratado em menor dignidade do que isso. A igreja nunca virou as costas para denunciar essa verdade. Desde o Papa Leão XIII, lá em 1891, quando escreveu a sua famosa encíclica Rerum Novarum, onde ali Leão XIII defendia, com unhas e dentes, o trabalhador é um filho de Deus, é uma pessoa que tem sentimentos e que se cansa e que tem que ser bem paga, porque tem família, porque tem uma história para ser respeitada. E depois de Leão XIII, e aquele contexto de 1891, né? Revolução Industrial lá na Europa, que depois veio cá para a América do Norte, lá nos Estados Unidos. Então o ser humano às vezes trabalhava 12, 15 horas, jornadas de trabalho, e ganhava um mínimo de dinheirinho, e a pessoa quase se matava de trabalhar, e os patrões não estavam nem aí para isso. O que importava para eles era o dinheiro, era o lucro, e o funcionário mesmo que se vire, que se dane. A igreja falou: não, isso está errado. Leão XIII escreveu, e depois, ao longo dos anos, vários outros papas também escreveram, falando: isso está errado. E 100 anos depois, em 1991, São João Paulo II escreve a Laborem Exercens, documento que estava comemorando os 100 anos da Rerum Novarum. E nesse documento, São João Paulo II fala mais uma vez, reitera o que Leão XIII, Pio XI, João XXIII e Paulo VI já tinham falado em documentos anteriores. O ser humano precisa ser revisto como pessoa, não é um robô, não é um objeto, não é uma coisa. Então, para cristianizar essa festa social ou mesmo sindical, nós olhamos São José como grande modelo para todos nós, e grande modelo para as gerações de hoje, que precisam rever o valor do trabalho como crescimento pessoal e espiritual. Senhores pais, senhoras mães, por favor, ajudem os seus filhos a ver o valor que o trabalho tem para o crescimento deles mesmos, porque hoje em dia está crescendo por aí uma nova tipo de tribo jovem. Já teve a tribo dos punks, dos emos e tantas outras tribos, né? Hoje a tribo que está crescendo por aí é a tribo Ning-Ning. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa expressão, mas é isso mesmo. A tribo Ning-Ning. O que é o Ning-Ning? Ninguém estuda e ninguém trabalha. É isso mesmo. É o jovem que vai com uniforme, mochila, falando: mãe, tô indo para a escola, tá? Beijo, benção, mãe. Aí vai lá o dito cuja, e não vai para a escola, vai lá para aquele campo não sei aonde, e vai beber com os outros colegas de turma lá não sei aonde, ou vai fazer Deus sabe o que. A mãe, coitada, pensa que o filho está na escola estudando, a professora não vê o aluno lá, mas também não pergunta para a mãe o que aconteceu, acha que não veio porque está doente ou alguma coisa assim, e aí, olha só, não estuda depois. A mãe vai ver que está lá cheio de faltas, né? O que aconteceu? Meu filho foi para a escola todo dia, né? Todo dia saía com o uniforme, com a mochilinha dele, com o material. Está acontecendo muito disso por aí. E aí, quando termina o ensino fundamental ou o médio, quando termina, não quer fazer mais nada. Não quer fazer uma faculdade, também não quer ajudar em casa, não quer fazer um curso, uma graduação a mais, não quer não. Aí fica lá, o dondoco dentro de casa, ou a dondoca, né? A casa virou uma pensão, onde o rei e a rainha da cocada preta tá lá, comendo, bebendo, dormindo, não pega uma vassoura, não pega uma flanela para tirar o pó da estante, e quer tudo do bom e do melhor. Pelo amor do Santo Cristo, vai levantar cedo, vai colocar o currículo por aí, vai arrumar um trabalho. Que isso? Uma geração de vagabundos não pode. Nós temos que olhar em São José exemplo de trabalhadores, pessoas que lutam. Mesmo o pai e a mãe estão ali, né, dando o exemplo com a própria vida, com o próprio cansaço, com o próprio suor, e o filho vê isso e não se manca não
se manca não, pelo amor de Deus, isso está errado. Então vamos quebrar essa geração ningue-ningue, pelo amor de Deus. Ensinemos os nossos filhos, adolescentes e jovens, o valor do estudo e o valor do trabalho. O trabalho nos ajuda a nos identificarmos mais e mais com Deus, que trabalhou nos 6 dias da criação do mundo e no 7º dia descansou. Hoje em dia tem gente que trabalha até no domingo, ou de domingo a domingo. Tamanha a exploração, tamanho o desejo do lucro pelo lucro. A pessoa às vezes não tem mais tempo nem para si mesma, o que dirá para a família ou para os amigos. Realmente é uma situação que preocupa a igreja, porque isso não está certo. Isso não está certo. Então vejamos o valor do trabalho, mas também saibamos o valor do descanso, o valor de estar com a família. Maridos, homens, chefes de família, olhem o exemplo de São José Operário. Tem muita mulher encalhada aí que está doida para arrumar um homem que seja como São José, mas tem que ser como ele. Tem que ser como ele. Um homem que reza, um homem de fé, um homem que faz a vontade de Deus e um homem trabalhador. Esse tipo de homem hoje em dia está em extinção, hein? Pelo amor de Deus, senhores homens, sejamos chefes de família de verdade. Olhemos para o exemplo de São José Operário. E termino com uma menção um tanto cômica, mas para que sirva também como reflexão para nós. O trabalho não é castigo, o trabalho é um dom. Adão e Eva pecaram lá, por isso que eu tenho que trabalhar hoje em dia. Não. Deus ele entregou as sementes lá para Adão e Eva e falou: olha, trabalha com essas sementes aí, dá o jeito de vocês. O único fruto do pecado original que temos em relação ao trabalho é o fato de que a gente se cansa. A fadiga, o suor, isso sim é fruto do pecado original, mas o trabalho não. Então, nada de ficar só rezando e não sai de casa para arrumar um emprego. Você vai arrumar um emprego hoje? Não, estou rezando meu terço. Você vai arrumar um emprego hoje? Não, estou escutando o Padre Marcelo. Você vai arrumar um emprego hoje? Não, estou vendo a canção nova. Quer que a agência de emprego vá bater na porta da sua casa? Você quer trabalhar de quê? Engenheiro, eletricista? Bom, não dá, né? Então vamos arrumar, ter um pouco de coragem. Senão você vai virar o seu Madruga da turma do Chaves. Seu Madruga tinha uma frase: não existe trabalho ruim. Ruim é ter que trabalhar. É a frase do preguiçoso. É a frase do preguiçoso. Então, passemos para frente os valores cristãos e o sentido verdadeiro que o trabalho tem para fazer com que a gente cresça e não com que a gente viva como pessoas atrasadas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor.